Graça e paz. Amém. Que o amor de nosso Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Amém. Eu sou a pastora Gleice Cândida e eu quero neste momento trazer uma palavra ao seu coração, ao coração de todos nós brasileiros. A palavra de Deus em 2 Crônicas, no versículo 7, capítulo 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, o que eu entendo nessa palavra? O que eu entendo não? O que Deus nos diz, né? Nessa parte da palavra dele. Deus diz que nós temos que buscar por ele, clamar, orar. Mas, pastora, nós fizemos tanto isso de uns dias para cá, mas não podemos parar. Nós temos que continuar, buscar e orar e humilhar. Porque, queridos, entendam uma coisa. A melhor manifestação que nós podemos fazer neste momento, em qualquer situação da nossa vida, não só nesse momento, em qualquer situação, a melhor manifestação é joelhos no chão. Porque Deus, Ele é o controle. Deus, Ele é o controle. Não podemos ficar pensando que Deus perdeu o controle. Ele não perdeu. Deus, Ele nunca perde. Deus permite coisas acontecerem. Permite. Mas o controle, ele nunca perde. Vamos fazer o que Deus nos mandou. Orar, dobrar os joelhos, buscá-lo em oração. E quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele nos ouvirá. Há um grande avivamento para acontecer nesta nação, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E não é falando mal dos outros, e não é falando isso ou aquilo outro, e não é falando, fulano não devia ganhar, é fulano que devia ganhar. Entende? Entenda que Deus, Ele está no controle. Amém? Pegue essa palavra, guarde ela no seu coração. Em nome de Jesus. Agora, olha outra coisa na palavra de Deus. Presta atenção. Eu peço a você que assista esse vídeo. Assista. Olha lá na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Olha o que a palavra de Deus nos diz. As virtudes recomendadas. No capítulo 12, versículo 9 em diante, diz assim: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos
ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta, nos mostra que devemos amar uns aos outros. Olha o versículo 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, como você serve ao Senhor? Obedecendo a palavra, atentando para o que Deus nos manda fazer. Isso é servir ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, ou seja, alegre-se na esperança, tenha esperança, acredite que Deus é a nossa esperança. Sede pacientes na tribulação. Olha isso, queridos. Irmãos, irmãs, você que não é, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu credo, seja qual for, você tem que crer que Deus, ele existe. Amém? Então diz assim, ó: sede pacientes na tribulação. Esse é o versículo 12. Na oração, perseverantes. Na oração, perseverantes. Paciente na tribulação, ou seja, tá passando por tribulação, tá um momento de tribulação, sejamos pacientes. Seja paciente, amado irmão, amada irmã, amado ouvinte. Seja paciente. Na oração, perseverante. Ou seja, continue orando, continue buscando. Não pare. Não fique estagnado. Continue. Olha o versículo 13 do capítulo 12 de Romanos. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai, gente, olha esse versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Olha, vamos continuar lendo. Deus está mandando ler. Continuar lendo esse versículo, esse capítulo 12 aqui, no versículo 16, diz assim, ó: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Gente, se a pessoa fez um mal para você, não retornei com o mal, faça o bem. Faça o contrário do que a pessoa fez com você ou está fazendo. Para que essa pessoa veja que você é diferente. Para que essa pessoa veja que o seu coração é diferente. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal com mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante
todos os homens. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu é que retribuirei. Então, o que nós entendemos? O que Deus nos fala aqui? A vingança pertence a Ele. O que deve acontecer ou deixar de acontecer pertence a Ele. Deus, Ele não perdeu o controle, querido. Ele não perdeu o controle. Ele nunca vai perder o controle. Amém? Ele nunca vai perder o controle. E nós, por pior que seja a situação que estivermos enfrentando, eu votei no Bolsonaro. Eu não escondo isso de ninguém. Orei, jejuei, dobrei os meus joelhos, chorei quando eu soube que ele tinha perdido. Mas depois Deus veio trabalhando no meu coração, sabe? Deus veio trabalhando no meu coração e mandou que eu passasse essa palavra para você. Uma frase mesmo que ele diz muito: Deus acima de todos. Então, Deus está acima de todos. Deus está acima de todos. Não precisamos ficar desprezando ou xingando ou falando: fulano não devia ganhar, queridos. Deus está no controle. Se o Lula ganhou, houve pessoas para votar nele. Então nós temos que respeitar o desejo e a decisão de cada um. Sim, respeitar e amar o próximo. Orar pela nossa nação. Orar pela nossa nação. Orar pelo nosso presidente. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados, tão indignados, tão achando que estamos derrotados, que nós esquecemos até de orar por ele. Desde o dia que ele, domingo, né? Hoje é segunda, terça. Desde domingo, ele não se pronunciou. Então, o que nós temos que fazer? Orar por ele, para que não fique depressivo, para que não fique triste, para que Deus se revele a ele de que ele está acima de tudo, assim como ele sempre disse na campanha dele. Ele sempre disse: Deus acima de tudo. Tudo, tudo é tudo. Nós temos que entender. Nós temos que entender o que nós falamos. Às vezes nós falamos coisas que, se a gente for parar para analisar, a gente não está condizendo com aquilo que a gente falou, está falando. Amém? Então nós temos que orar, continuar orando pelo Brasil. Se houve uma permissão de Deus de termos outro presidente, continuaremos orando. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que
há o final dos tempos. Mas o mal do final dos tempos não é para o povo, não é para a igreja, não é para o povo de Deus. Entenda uma coisa: aquele que serve a Deus, que confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e quando nós confessamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nós temos a marca do sangue dele sobre a nossa vida. E nenhum mal vai nos atingir. Não vai. A nossa tristeza, a nossa preocupação é por aqueles que ainda não enxergaram que Jesus é o único caminho, a única verdade e é a vida. Então essa é a nossa preocupação. Por que, pastora Gleice, que nós nos preocupamos com isso? Por causa do nosso amor ao próximo. Por fazer o que Deus nos manda fazer, que é amar o próximo. Em todos os 10 mandamentos, 2 define todo o restante. Um é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Esse é o essencial. E o outro é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos amar. Vamos amar. Vamos obedecer a Deus. Vamos continuar buscando pela presença de Deus. Vamos continuar pedindo a Deus misericórdia. Vamos continuar pedindo a Deus que sare a nossa terra. E a melhor manifestação que podemos fazer é essa: joelhos dobrados em oração. Porque eu tenho visto na TV, nas reportagens, os caminhoneiros se manifestando. É uma manifestação que talvez eles pensem que pode resolver alguma coisa. Mas eu entendo, isso é uma opinião minha, tá? Essa é uma opinião minha, você pode não concordar. Mas eu entendo que é uma manifestação que não deve ser feita. Por quê? Mesmo que nós gostamos, amamos o nosso presidente, quando há uma manifestação desse tipo, mesmo que seja pacífica, graças a Deus tem sido pacífica, né? Ainda que seja pacífica, traz problemas para outros. E então, dessa forma, não estamos cumprindo a palavra de Deus, porque Deus mandou amar o próximo como a ti mesmo. Então, por causa da manifestação, vários voos foram cancelados. E se nesse voo que foi cancelado havia uma pessoa que precisasse de um transplante de coração, por exemplo, se ela precisasse de um transplante de coração e aquele voo fosse cancelado e aquele transplante não pudesse ser feito, a pessoa vai morrer. Se nenhum daqueles voos um empresário tivesse um compromisso muito importante e não pudesse comparecer ao compromisso dele, se naquele compromisso dependesse a empresa dele, dependesse milhares de pessoas que ele emprega na sua empresa, se dependesse, o que ia acontecer? A empresa ia dar problema. Então, eu entendo que é algo que não deve ser feito. A melhor manifestação que devemos fazer é
dobrar os nossos joelhos e orar. E entender que Deus está acima de tudo. Agora, olha lá em Romanos, aqui no capítulo 12 mesmo, versículo 2. Diz assim, ó: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, a vontade de Deus é boa, não é só boa, é agradável. Não é só agradável, é perfeita. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para que possamos experimentá-la, devemos renovar a nossa mente. Devemos renovar a nossa mente em Cristo e não conformar com este século. Não conformar com este século. Crer que a Deus pertence todo o poder. A Deus pertence tudo. Deus é e sempre será o dono de tudo e de todas as coisas. Precisamos entender isso. Essa noite eu tive um sonho. Eu estava em um lugar, tinha várias pessoas, muitas pessoas conversando, e eu estava perto de algumas pessoas, tinha umas crianças, e aí uma outra pessoa, tudo pessoas desconhecidas, eu não conhecia não, só tinha uma criança que eu conhecia. Aí a pessoa chegou perto de mim e falou assim: eu achei que a senhora podia ir ali orar com a gente, mas a senhora tá ocupada, né? Falava desse jeito a pessoa. Eu disse: não, eu posso sim. E saí e fui orar com essa pessoa. Aí eram 3 pessoas, né, orando, mas e eu, né? Então eram 4 pessoas. Essas 3 pessoas estavam orando pela recuperação da saúde de alguém que eles amavam muito. E aí, nesse momento do sonho, me veio a palavra do Senhor dizendo: esta pessoa precisa de cura espiritual. A oração agora é espiritual, é libertação, a luta é espiritual. Então, o que eu entendo com toda esta palavra que Deus nos deu e com este sonho também? Eu entendi nesse sonho que a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra principados e potestades. Então eu entendi nesse sonho que a nossa luta é contra principados e potestades que querem tomar conta de tudo nesta terra. Mas nós devemos orar, clamar a Deus, buscar ao Senhor, nos humilhar na presença de Deus, para que Deus possa
sarar a nossa nação, orar pelo nosso presidente Bolsonaro, orar pelo governo que está por vir. Não sabemos ao certo quem vai ou como vai ser dirigido, mas de uma coisa nós temos que ter certeza absoluta: Deus acima de tudo. Seja qual for a pessoa que estiver governando, tudo há um propósito. Deus, Ele não faz nada sem propósitos. Tudo há um propósito debaixo dos céus. A palavra de Deus diz sobre Daniel, que orou ao Senhor. Ele estava buscando por resposta e ele orou ao Senhor. Mas a bênção que ele estava esperando de Deus ficou retida no mundo espiritual. Por isso, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. E a bênção dele ficou ali retida. Mas ele continuou orando. E Daniel orou 21 dias. Quando o Senhor revelou e disse: Daniel, filho amado, desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. Então, querido, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve. E às vezes há uma luta espiritual que não quer que vençamos. Mas se nós continuarmos buscando, continuarmos orando, nós quebramos aquela barreira espiritual através da oração. Então essa é a importância da oração. Essa é a verdadeira manifestação que temos que fazer: orar, jejuar, buscar, nos humilhar na presença de Deus. Amém? E eu quero terminar esse vídeo que o Senhor nos entregou esta palavra, orando por você, orando pelo nosso Brasil. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor está acima de tudo. Nós cremos que o Senhor é Deus que não mente. Se há duas coisas que o Senhor não é, são essas duas coisas. O Senhor não é mentiroso e o Senhor não muda. Essas são grandes verdades sobre a Tua maravilhosa pessoa. E nós oramos, Senhor, nesta hora, por misericórdia. Nós clamamos ao Senhor neste momento por misericórdia. Pai, sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara o nosso Brasil, sara a terra aonde tem um filho do Senhor te buscando, com joelhos dobrados. Sara, nós oramos a Ti, pedimos ao Senhor pela vida do Bolsonaro, pela vida da Michele, esposa dele, pela vida da filha, pela vida de todos os familiares.
e representando assim todas as famílias brasileiras. Todas as famílias brasileiras. Nós clamamos ao Senhor: sara a nossa terra, sara as famílias, sara o nosso Brasil, sara a nossa nação. Senhor, tenha misericórdia e sara. Por mais que demore chegar a resposta, nós sabemos da luta espiritual, mas eu tenho certeza que ela vai chegar, que tudo vai funcionar, seja da forma que for, seja por quem for, em tudo há um propósito. Nós sabemos que em tudo há um propósito. E assim, meu Deus, eu, pastora Gleice Cândida, oro por esta nação, oro por este país, oro pela minha família, oro pela minha casa, oro pelos meus filhos, oro por todo esse Brasil, aonde tiver uma pessoa que clama o Senhor neste momento. Senhor, que o Senhor possa abençoar, proteger e guardar, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu quero terminar esse vídeo lembrando a você que Deus fala que quando nós nos humilhamos, nós oramos, nós buscamos, Ele sarará a nossa terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus acima de tudo, Deus acima de todas as coisas. Seja qual for a situação que estivermos vivendo, Deus é o controle. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Até uma próxima oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A terra o Senhor sarará quando nós clamarmos. Amém? Você crê? Amém. Glória a Deus. Onde você estiver, clame, busque, ore. Abra o seu coração para Deus. E Ele sarará a nossa terra. São lágrimas de esperança. Lágrimas de esperança. O futuro vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore. Dobre os seus joelhos. Deus abençoe.